Na minha infância, eu era muito introvertido, eu era tímido, eu não conseguia conversar com as pessoas. Isso, de uma certa forma, me paralisava, né? Me fazia estagnar em algumas áreas da minha vida, principalmente nas áreas sociais. Porém, em algum momento, enquanto eu falava, eu comecei a ouvir de algumas pessoas: você fala bem, você tem alguma habilidade para falar com as pessoas, falar em público, alguma coisa nesse sentido. E a partir disso, eu consegui e comecei a me expressar mais, tá? Comecei a conversar mais com as pessoas, me aprofundar em alguns assuntos quando eu estava conversando, né, com outras pessoas. E o que é que isso significa? É que, às vezes, quando nós elogiamos alguém sinceramente, ou quando nós percebemos e falamos para aquela pessoa alguma habilidade que ela tem, ou alguma coisa boa que ela fez, ela vai se abrir a aquela habilidade, aquela ação que ela fez para repeti-la no futuro. Eu estou falando aqui do reforço positivo. Eu fiz há alguns dias um vídeo sobre isso e eu queria adentrar mais nesse assunto com vocês, tá? O que é o reforço positivo? Não é nada mais do que você reforçar uma boa ação que alguém realizou, algo que você quer que ela continue fazendo, continue realizando, com um reforço, né? O que seria o reforço? Pode ser um elogio, pode ser um abraço, pode ser um agradecimento, pode ser um presente, né, de agradecimento. É um reforço. E positivo porque é algo que vai beneficiar a outra pessoa, que vai agradar a outra pessoa. Não no sentido de bajulamento, né? Mas no sentido de amor mesmo. Você ama aquela pessoa, você quer o bem dela e você está, de alguma forma, retribuindo o que ela fez, né? Para que ela continue fazendo, porque aquilo é bom para ela também. Então percebam que isso é muito comum, por exemplo, nas crianças, né? As crianças, você percebe isso muito bem, porque eu tenho dois filhos aqui, dois filhos de 1 ano e alguns dias, e eu percebo que quando eles fazem alguma coisa, alguma brincadeirinha ali que eles aprendem, fala alguma palavra, você fala parabéns ou beija ele quer continuar fazendo para continuar recebendo aquele afeto, né, aquele estímulo. Então isso funciona, não apenas com crianças, mas com jovens, adultos, idosos, porque parece-me que nós focamos muito na questão da repreensão, né? Quando alguém faz algo que nós não gostamos, seja uma criança, um adulto, nós repreendemos aquela pessoa, nós corrigimos, o que é efetivo também, o que é eficaz também. Mas nós esquecemos de usar o outro lado da moeda, que é justamente o reforço positivo, que seria o contrário da repreensão, só que na situação contrária também. O que é a repreensão? É quando nós vemos, por exemplo, uma criança vai lá e quer derrubar alguma coisa da mesa, né? Vai quebrar ali. Você fala, não faça isso. Você repreende a criança, né? E às vezes, dependendo da idade, se a criança está repetindo aquilo frequentemente, você às vezes fala um pouco mais alto, às vezes puxa ela, coloca para outro lugar. É uma repreensão isso. Isso é eficaz também. Mas, talvez mais eficaz ainda, é o contrário, que é o reforço positivo. Quando aquela criança se comporta na mesa, você retribui ela de alguma forma, dependendo da idade. Se é uma criança que já consegue entender, você fala para ela, filho, eu percebi que você se comportou aqui na mesa, você descreve a situação e agradece ela, né? Elogia ela, dá um abraço nela. Ela vai ficar muito mais influenciada a querer repetir aquela situação, entendem? Isso, você consegue fazer isso com qualquer pessoa, né? Isso é algo bom para se fazer. No relacionamento, por exemplo, né? Quando você entra num relacionamento amoroso e você passa algum tempo com aquela pessoa constantemente, né, rotineiramente, você começa a perceber que aquela pessoa tem vários defeitos, né?
Tem várias, tem várias coisas que aquela pessoa faz que você não gosta. E se é uma coisa que você não gosta e também faz mal para a pessoa em si, né? É uma coisa ruim para a pessoa em si. É muito comum as pessoas quererem repreender, né? Brigar. Mas em vez de focarem nisso, vocês podem focar no oposto, que é o reforço positivo. Sempre que aquela pessoa agir de modo contrário àquela má ação que ela faz, você elogia, você retribui, você fala que percebeu, você dá um abraço, você diz que ama, você diz que ela está sendo muito boa por fazer isso, entendem? Sei lá, digamos que a mulher tá com um cara que é muito preguiçoso, assim, sei lá, não faz nada dentro de casa para ajudar a mulher, nos trabalhos domésticos, né? E daí, às vezes, ocorrem brigas por causa disso. E um determinado dia, o cara, sei lá, se levanta e vai lavar a louça, né? Em vez da mulher falar, você não fez mais do que sua obrigação, você começar uma briga por causa disso, o que é que ela deveria fazer? Falar, amor, eu percebi que você lavou a louça pra mim, me ajudou muito, muito obrigado, sei lá, dá um abraço nele, dá um beijo, diz que ama. O cara, ao receber aquela retribuição, ele vai ficar muito mais inclinado a lavar a louça novamente, a varrer a casa, né, a fazer outro serviço doméstico, porque ele percebeu que ele foi útil, né? Ele percebeu que ele ajudou aquela pessoa efetivamente e ele foi retribuído também, né? Ainda que com um elogio. Então, o reforço positivo é uma técnica de psicologia, né, que é usada em terapias, mas é uma técnica muito simples e é muito eficaz. É muito eficaz. Eu percebo que funciona comigo mesmo eu conhecendo a técnica. Às vezes, quando eu faço alguma coisa assim boa para alguém, sei lá, me elogia ou agradece, eu fico muito mais inclinado a querer fazer aquilo novamente, sabe? E isso funciona mesmo. Até com animais funciona, até com cachorro, quem tem cachorro percebe isso. Então, usem essa técnica. Foquem mais no reforço positivo do que na repreensão. Às vezes é necessário a repreensão, em vários momentos. Mas vocês têm que focar a atenção principalmente no reforço positivo. E para que a gente consiga exercer, né, essa técnica com eficácia no dia a dia, nos relacionamentos, na educação dos filhos, no trabalho, nós precisamos ter uma certa atenção. Vocês percebem? Porque eu preciso perceber o momento em que a pessoa realizou algo, falou algo, que eu quero que ela repita isso, que eu quero que ela continue fazendo isso. Então eu preciso estar atento a essas coisas. Quando eu perceber que aquela pessoa fez aquilo, agiu daquela maneira que eu gostei, eu elogio ela, eu agradeço a ela. E aí a pessoa fica inclinada a querer repetir aquilo. Então precisamos ter uma certa atenção. Porque se a gente apenas vai deixando passar, a pessoa às vezes vai perdendo o interesse em repetir aquilo. Então nós precisamos ter essa atenção. Às vezes, sei lá, um casal, né, o homem ou a mulher não fala muito eu te amo para outra pessoa. Ainda que ela ame realmente, mas ela não, sei lá, não costuma falar, né, por algum motivo. E às vezes a linguagem do amor da outra pessoa é palavra de afirmação, por exemplo. A pessoa gosta de receber palavras de afirmações, gosta de ouvir que a outra pessoa ama ela, e ela quer que a pessoa faça isso. Em um determinado momento, sei lá, o cara fala, ou a mulher fala, eu te amo, né? Então ela precisa estar atenta. Ela estando atenta, ela percebeu que a outra pessoa falou isso, e ela agradece por isso. Ela fala sinceramente que gostou que a outra pessoa falou isso. Você tem que falar, descrever a situação e agradecer a outra pessoa, para que a pessoa perceba o que foi por que ela está sendo
agradecida, né? Porque ela está sendo retribuída. Pelo quê? Então você deixa claro o que ela fez, o que ela falou. Então quando você faz isso, ela tende a repetir isso, né, no futuro. Então isso é o reforço positivo. É uma técnica simples e que pode ser usada em diversos contextos, em diversas situações, com qualquer pessoa, basicamente. É claro que o reforço, né, ou seja, a retribuição que você vai dar, vai mudar, né, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, né. Às vezes vai precisar ser um elogio, às vezes vai precisar ser um obrigado, muito obrigado, depois de descrever a situação, né. Às vezes vai ser um presente que você vai dar para alguém, às vezes vai ser uma carta escrita, às vezes vai ser, sei lá, um aumento salarial se você é chefe, né? Então vai diferenciar o tipo de reforço, né? O tipo de agradecimento, de retribuição. Mas a essência, né? Que é a retribuição, que é o reforço, vai ser o mesmo. Então utilizem essa técnica. É muito eficaz, é muito simples. Ok? Vocês já usam essa técnica? Já usaram? Ou alguém já usou com vocês e vocês perceberam que realmente é eficaz? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder outros vídeos. Deixem ideia de vídeos, ideia de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, tá vendo aqui nos comentários, vai ser uma alegria ler. Muito obrigado por assistirem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.